rápidos para nós ganharmos tempo aqui. Glória a Deus. Livro da onde fizemos a leitura oficial. Da Reis, capítulo 14, o versículo. Nós vamos ler apenas o versículo 25, ok? Versículo 25. Segundo livro de Reis, capítulo 14, o versículo apenas 25. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amatê até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gad-Efer. Só até aqui, fecha sua Bíblia, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra. Eu fiquei meio perturbado, viu? Como assim, pastor? Demorou muito para descer alguma coisa para mim hoje. Eu já estava preocupado. Falei assim, e agora? Agora vai ter problema. Não vai, né? Porque o Espírito Santo, ele nos orienta. Quando eu abrir no livro de 2 Reis, maravilha, segundo livro do Reis, no capítulo 14, eu me deparei com algo. Como assim? Uma palavra que me chamou muita atenção e que vai fazer eu mudar de livro na Bíblia já, e eu vou lhe lembrar o sentido daquilo que Deus quer falar. A Bíblia vai dizer que logo após a morte de Eliseu, passando-se Elias, passando-se Eliseu, a terra ela vai ficar provavelmente desprovida, entregue à idolatria e ao pecado. Por quê? Porque se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que logo após a morte do profeta Eliseu, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas vão começar a reinar no reino de Israel, no reino de Judá. Escuta, e diz o texto que agora está reinando uma pessoa no capítulo 23, chamado Jeroboão II. Esta pessoa, diz o texto, que no 15º ano de Amazias, filho de Joás, o rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Escuta, Jeroboão II começa a reinar, porque logo após a era de Elias, logo após a era de Eliseu, os reis que estavam reinando sobre Judá, sobre Israel e agora sobre Samaria, eram reis que viviam uma falta de equilíbrio espiritual. Uns quebravam os altares de Baal, como eu costumo dizer, outros permaneciam nos pecados dos seus antepassados. Por quê? Porque já não tinha mais profeta para profetizar. Enquanto Elias estava vivo, ele pregou, como foi dito ontem, quando a casa de Acabe e Jezabel. Quando Eliseu estava vivo, ele continuou apregoando a palavra e fazendo prodígios, milagres e maravilhas. Mas logo após que eles morrem, os reis começam a dominar e contaminar. Quando chega em Jeroboão II, por mais que o rei Amazias foi um rei que teve uma falta de equilíbrio, mas quando chega em Jeroboão II, reinando em Samaria, ele vai praticar, diz a Bíblia, as coisas que não vão agradar a Deus, coisas pecaminosas. O texto vai dizer que Jeroboão II, reinando em Samaria, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar em Israel. Assumindo este homem o reinado de Samaria, ele agora não vai se apartar, ele não vai deixar nenhum dos pecados que Jeroboão
neste cenário. E que pessoa é essa? Como Elias já tinha morrido e Eliseu já tinha morrido, passa-se um tempo, Deus vai trazer na sua presença um homem chamado Jonas. Repita comigo, um homem chamado Jonas. Deus levanta Jonas. A Bíblia está dizendo que Jonas é filha de Amitai. Preste atenção, quando diz Jonas, eu poderia pensar que era qualquer outro Jonas, mesmo Jonas do livro de Jonas. Mas quando diz que este Jonas era o filho de Amitai, está escrito o que era de Gad-Eder, eu começo a entender que este homem que Deus levantou é o mesmo Jonas do livro de Jonas da Bíblia Sagrada, que Deus dá uma ordem e foge da face do Senhor. Volta comigo atrás da Bíblia aqui. Escuta uma coisa, todo mundo tem mania de pregar sobre a face de Jonas que fugiu, mas vamos voltar atrás. Este homem chamado Jonas, meu irmão Valmir, ele é levantado numa era aonde está cheio de pecado. Ele é levantado numa era aonde está cheio de pessoas adorando a Baal, adorando outros deuses. Está cheio de pessoas na onde estão fazendo todo tipo de pecado. E até mesmo o rei de Samaria, Jeroboão II, não tem coragem de botar sua mão para fazer nada. O pecado estabelecido. Deus pega Jonas nesta era e coloca Jonas como fosse um Elias. Para quê? Para pregar a palavra do Senhor, para exortar, para dizer para os reis que Deus estava vindo com juízo, que Deus iria trazer justiça. Deus levanta Jonas como profeta valente e não como profeta covarde, como muita gente diz. Deus levanta Jonas para derrubar os altares de Baal, para guerrear contra o pecado. Ah, Jesus! Deus levanta Jonas numa época de totalmente adversidade. Eu quero lhe perguntar nessa noite, olha para quem está do teu lado e diga para ele, quem foi que disse para você que Jonas era frouxo? Diga para ele, quem foi que enfiou na tua cabeça que Jonas não tinha coragem? Este homem foi levantado numa era. Pastor, da onde o Senhor tirou isso? Vai ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que dentro da Bíblia Sagrada há dizendo que Jonas, filho de Amitai, ele era o profeta levantado por Deus para profetizar contra a casa de Jeroboão II, o rei de Samaria. E naquela época era a mesma época de Elias. Como assim, pastor? O mesmo tempo não, mas a mesma coisa, os mesmos pecados, as mesmas orações, as mesmas idolatrias, as mesmas coisas que os reis que eram levantados de vez de adorar o Senhor, iria praticar coisas que os outros já tinham praticado. E nessa era de angústia, nessa era de dor, nessa era de sofrimento, nesta era de pecado, nessa era de idolatria, Deus chama de Jonas, vem cá, eu tenho um projeto para te dar. E que projeto é esse? Vai contra a casa de Jeroboão e profetiza contra ele, profetiza contra ele, diz para ele a minha palavra, prega a minha palavra para ele, vai lá e fala para ele aquilo que eu estou mandando. Ok, Senhor, eu estou aqui como um soldado fiel. Se tu falou, eu falo. Se tu mandou, eu vou entregar. Se descer do Senhor, eu coloco para fora. Se foi tu que mandou falar, eu falo e não quero saber. Jonas era um homem valente para pregar a palavra do Senhor. Ele não era qualquer um. Ele não era qualquer pessoa. Nós temos a mania errônea nos pregadores de falar que Jonas era frouxo. Eu vou dar uma catucada nele daqui a pouco. Mas frouxo ele não era. Ele tinha coragem de pregar. Ele tinha coragem. Aonde está a escola de Jonas? Está aqui, ó. Segundo o livro do Reis, capítulo 14, versículo 23 e de 11. Em qualquer lugar de pesquisa que você for pesquisar, só vai ter um texto falando sobre ele. É esse que eu estou mencionando para você. Só vai ser falado o nome dele uma vez: Jonas, filho de Amitai. E deixa eu lhe trazer, se não é identificado o pai, ninguém sabia que era ele. Eu vou repetir para você: se não é identificado o pai, ninguém sabia que era ele. O que o Senhor está querendo dizer? Eu só sei quem é Jonas porque falaram que era filho de Amitai. Se não tem o nome de Amitai, ninguém conseguiria descobrir que o mesmo Jonas que está aqui é o mesmo Jonas que está no
Esse homem cheio de coragem. Que Deus manda e ele vai. Que Deus diz, faz, ele faz. Esse homem cheio de coragem. Vai passar o tempo e ele vai receber uma ordem do Senhor. Diga comigo, ele vai receber uma ordem do Senhor. Ele vai receber uma ordem do Senhor. Talvez Jonas estava descansando. Vai pra mim. Jonas estava descansando. Provavelmente descansando. Com as pés pra cima. Esqueceu quem era. Eu vou repetir. Talvez esqueceu quem ele era. Diga para o teu irmão, crente que se esquece quem é, precisa ser lembrado. Escuta! E agora, quando você se esquece quem é, Deus precisa te lembrar. Só que de uma maneira diferente. Alguma coisa aconteceu de segundo o livro de Reis até o livro do seu próprio, chamado Jonas, que agora o percurso da mensagem vai mudar. Presta atenção! Ele está enviando a mensagem para o próprio povo de Israel, a cidade de Samaria. Só que agora o tempo passa e Deus visita ele de novo. E no capítulo 1 de Jonas vai estar escrito assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. O que Deus mandou lhe fazer? Deus mandou lhe levar. Olha para quem está do lado assim, ó. Pode se levantar porque Deus não fala com caído. Já tu que tem assim, se levanta porque Deus não fala. Quem quer que eu continue aqui? Porque para ouvir a voz de Deus, precisa você estar de pé. Prova para mim, prova. A Bíblia fala, se não me fala, lembra essa aqui, filho do homem, coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Quer ouvir a voz de Deus? Levanta. Quer ouvir a voz de Deus? Levanta. Quer ouvir a voz de Deus? Fica de pé. Quer ouvir Deus falar? Se coloca de pé. Se você acredita nessa palavra, levanta a mão para orar agora. Levanta a mão para orar agora. Sacode quem está do teu lado e diga para ele: fica de pé para Deus falar contigo. Pastor, o que aconteceu com Jonas? Do livro de 2 Reis até o livro dele. Fala pro teu irmão, relaxamento espiritual. Relaxamento espiritual. Crente que se relaxa espiritual é danado para ficar caído. Aleluia. Aí o que acontece? Deus vai visitar ele assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te. Ou seja, ele estava fora de posicionar. Não, vamos repetir isso. Ele estava fora de posicionar. Um crente fora de posicionamento tem que se levantar para Deus falar. Uma pessoa fora de posição não ouve a voz de Deus. Lá ele era valente. Lá ele era corajoso. Lá Deus falava, ele entregava. Lá Deus mandava, ele ia. Ele não contestava com Deus. Mas no livro de Jonas, na onde ele mesmo escreve, o que vai acontecer? O que aconteceu com Jonas, pastor Nil? Por que ele está caído? Perdeu a posição. Aí Deus assim: levanta-te e vai até a cidade de Nínive. Escuta isso. E prega contra ela. Vai lá. Peraí. Não. Toda a vida que tu me chamou para encontrar o povo de Israel. Toda vez que tu falou comigo, tu me mandou eu ir para o povo da minha própria casa. Mas agora tu está me mandando eu ir para um povo lá na Síria, pregar para ele. É isso mesmo, me levanta daí. Eu estou te mandando tu ir pregar, é para eles agora. Glória a Deus. Escuta, o trajeto mudou. A trajetória mudou. Mas por que, pastor? Diga para o irmão, Deus queria tratar com Jonas. Deus queria tratar com Jonas. Quando Deus quer tratar com alguém, Deus muda a trajetória, querido. Aleluia. Quando Deus quer tratar com alguém, Deus muda rumo. Você sabia disso? Lá ele obedecia. Lá atrás ele era obediente, meu irmão Valmir. Lá atrás ele cumpriu o que Deus estava mandando. E agora, cadê Jonas? Ele está caído. Levanta-te, rapaz. Só que agora tu não vai mais pregar para Samaria. Tu não vai mais repreender os reis de Israel, Samaria ou Judá, não. Tu vai para outro lugar.
Nínive. Pode arrumar tuas manias, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Alguém sabe o que é a cidade de Nínive? Uma cidade assíria, violenta, sanguinária, cheio de pecado até o tutano. Escuta isso. Esta cidade de Nínive, essa cidade, ela ficava mais ou menos, diz a história, 800 quilômetros da onde Jonas estava. Escuta isso. 800 quilômetros da onde ele estava. E da onde ele estava, pastor Nilton? Ele estava na sua terra quando a mensagem veio. Da onde era Jonas? Jonas era um profeta da Galileia. Ele foi criado na mesma cidade que nasce o menino, que não nasce, que cresce o menino Jesus 8 séculos na frente. Eu vou repetir: 8 séculos na frente, na mesma cidade que o menino Jesus vai crescendo, chamada cidade de Nazaré. Quem lembra quando Natanael disse para ele: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Só saiu Jonas, só saiu Jesus. Não foi só Jesus que saiu de Nazaré, não. Teve outros que saíram de Nazaré. Escuta, Nazaré foi a cidade da vivência, do crescimento de Jonas. Jonas era um profeta da Galileia. Escute, da onde Jonas estava até chegar a grande Nínive, dava 800 quilômetros. Nínive ficava mais ou menos uma viagem. Escuta isso, uma viagem. Se ele fosse a pé até a cidade de Nínive, daria um mês de viagem andando a pé. Eu vou repetir: andando a pé. Põe a mochila nas costas, vai pregar na onde tu quer, na onde tu não quer. Vai durar um mês andando a pé. Escuta, 800 quilômetros da onde ele é, um mês a pé. Se ele fosse de bicicleta, que não tinha. Se ele fosse de motinha, que não tinha. Se ele fosse de carrinho, que não tinha. Ele ia ter que ir de jegue e de jumento, e ainda ia demorar. Aí quando ele ouve a ordem, vamos para a Bíblia, o texto vai dizer que ele sai de diante da face do Senhor e vai para Tarsis. Escuta isso. Ele vai para Tarsis. Mas ele desobedece a ordem que Deus está. A ordem que Deus está? Deus mandou ele ir para onde? Cadê Jonas que quando Deus fala obedece? Cadê Jonas que quando Deus fala prega? Cadê Jonas que quando Deus manda entrega? Cadê Jonas que quando Deus fala vai a Samaria, vai para Samaria? Cadê o soldado? Acabou. Vai para Nínive. Ele vai até Jonas, aí desce para Jope. Chegando lá, ele vai pegar um navio. Escuta isso. E quando ele pega o navio numa cidade portuária que nem Jope, ele vai até a cidade de Tarsis. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele era da cidade de Gad-Efer, cidade que fica a 4 quilômetros de Nazaré. Escuta isso. Cidade que Jesus, 8 séculos lá na frente, vai nascer, vai se criar, como eu disse. Mas o interessante é que Deus manda ele ir para o leste. E ele vai para o oeste. Ele vai sentido contrário. Deus disse: vai para Nínive. Então Deus manda ele ir para o leste, Nínive. E ele vai para oeste. Só que é o seguinte: quando ele desce para o navio, ele pega o navio, o sentido é contrário. Este sentido contrário de leste, ele vai para oeste. Diz os historiadores, dizem que não é certeza, que se Tarsis, na onde ele vai, é uma cidade da Espanha. Escuta isso. Jonas andou, ou no navio, 3.500 quilômetros para longe da onde Deus tinha mandado ele ir. Não é isso? Se a Espanha, ou Tarsis é uma cidade da Espanha, Jonas foi para 3.500 quilômetros de distância, na onde Deus tinha mandado ele. Ou seja, o que isso significa, pastor Nilton? Está significando que ele estava decidido a não ir para a cidade de Nínive. Lembra comigo, ele estava
decidido a não ir para a cidade de Nínive. Escuta, irmãos, ele estava decidido a não ir à cidade de Nínive. 3.500 quilômetros para fora da onde Deus estava mandando ele ir. É uma trajetória muito diferente do que Deus tinha mandado ele fazer. É uma trajetória muito diferente do que Deus tinha mandado ele realizar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Escuta isso. É que tem gente que começa bem, começa obedecendo. Tem gente que começa, você fala cumpre, você fala obedece, mas quando passa o tempo, aí você fala, vai para Nínive, aí pega, vai para Tarsis. Aí quando você diz, ei, vai para o leste, quer ir para o oeste. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, comece bem, fique bem e termine bem, porque senão, no meio do caminho, Deus vai ter que tratar. Escuta, a pior coisa de quem começa bem e desvia do intento de Deus. Ele começa fazendo o que Deus mandou, só que daqui a pouco desvia e começa a pegar outro caminho, outra trajetória, outro jeito, e vai, depois assim, vai pra cá, ele vai pra lá. Aí Deus diz, fica aqui, ele vai pra cá. Aí Deus diz, não, sai do canto, ele dá um passo. Peraí! Glória a Deus. Cadê o Jonas que obedecia? Cadê o Jonas quando Deus falava, fazia, cumpria? Eu não vou, vai pra Nínive. Eu não vou para Tarsis. Vai lá para Tarsis. Chegar lá em Tarsis, tu vai ver o que eu vou fazer. Aí ele entra dentro de um barco. Meu irmão Valmir, quando ele entra dentro de um barco, ele vai trazer prejuízo para a população, negativo, população em geral. Ele vai trazer prejuízo para a tripulação do barco. E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que quando ele entra no navio, escuta isso, mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava quebrado. Mas Fred deu uma frase que me chama muita atenção. E que frase é essa, pastorinho? A Bíblia estava dizendo, e ele estava fugindo da face do Senhor. Fugindo da face de Deus, meu irmão. Se escondendo de Deus, se escondendo do que Deus tinha mandado, se escondendo do que Deus tinha para ele, se escondendo daquilo que Jesus estava programando para ele fazer. Tem gente que tem mania de se esconder da face do Senhor. Tem gente que tem mania de falar assim, faz isso, aí faz aquilo. Se esconde do que Deus está querendo fazer. Deus estava querendo trazer Jonas para uma obediência de novo, porque eu não sei o que aconteceu de segundo livro do Reis, no capítulo 14 para cá, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, que ele estava relaxado, ele estava caído, ele não estava mais da mesma forma que antes, e Deus estava dizendo, eu vou levar ele até Nínive, para ele aprender a pregar para quem não quer, eu vou ensinar ele de novo, quem manda sou eu, quem faz sou eu. Cadê a igreja que obedece? Olha para quem está assim, ó. Deus manda e você faz. Quer sair da face do Senhor? Deus está mandando, vou para cá. Eu vou fazer a minha vontade. É o meu querer. Não, é leste, não, é oeste. Não vai pro oeste. Vai pro oeste que tu vai ver. Aí ele tá lá, ó. Jonas. Aí Jesus fez assim, ó. Quem fez o mar? Quem fez o vento? Aí Deus falou assim, eu só vou mexer na minha natureza. Mais nada. Só na minha natureza, para parar o barco. Aí, irmão Valmir,
loucos. E o que acontece? Ninguém sabe de nada, porque além de ele fugir da face do Senhor, se a história é verdadeira, 3.500 quilômetros para lá, sabe o que acontece? Ele ainda vai para debaixo de um porão, fica dormindo no porão, vai lá pro porão, meu filho, vai dormir, tirar o sono. Diga para o teu irmão, sono. Ele já estava dormindo faz tempo. Ele só foi cumprir aquilo que ele já estava acostumado. Quando Deus disse levanta, é porque ele já estava caído, já estava dormindo, já estava deitado. Aí quem costuma ficar dormindo, aí meu filho pega a mania. Aí o apóstolo Paulo diz, porque já é hora de despertarmos do sono para tentarmos para uma tão grande salvação que já está perto de nós, muito antes. Ei, olha para o teu irmão, é tempo de acordar, rapaz. É tempo de você acordar. Sai desse sono, pelo amor de Deus. Sacode quem está do teu lado e assim, acorda aí. Fala assim, está dormente? Fala assim, Jesus vai te acordar. Tá bom, Glória? O Glória está indo embora nessa noite, o Glória. Escuta, quem costuma dormir, ficar parado, já está acostumado a ficar nos porões. Ele desce lá para baixo e talvez pega uma coberta aí, ó. Aqui ninguém me vê, aqui eu não saio, aqui ele não fala comigo. Talvez ele pegou uns tampões e colocou aqui, ó. Ó, Lucas. Não vou ouvir. Se falar, não ouço. Aí não sabe que a Bíblia fala, se tu subir, eu vou lá. Se tu descer, eu também tô lá. Ei, olha pra quem tá do teu lado, ninguém escapa da mão de Deus. Ninguém foge da face do meu mestre. Se tu subir, ele te pega. Se tu descer, ele vai lá embaixo e te pega também. Eu tô aqui, vou estar escondido. Ele não vai falar. Se ele falar, não vai ouvir. Aí Deus não vai precisar falar contigo, Jonas. Eu vou usar o ímpio para fazer isso. Escura! Segura! Eu vou usar o ímpio, olha para mim. Eu vou usar o ímpio para fazer isso. O ímpio. Aí quando o mar ficou bravio, o que acontece? Quando o mar ficou bravio, os marinheiros começaram a jogar os seus mantimentos para fora. Aí tem coisa errada, o barco vai afundar. E começaram a perder o que eles tinham levado. Começaram a perder, jogar para fora. Não, peraí. Clama Deus de vocês aí. Vamos fazer um negócio aqui. Clama, ninguém responde, ninguém faz nada, ninguém responde. Não tem Deus. Cadê Deus? Deus está lá jogando tempestade. Porque o problema não está em cima. O problema estava em baixo. Eu vou repetir. O problema não estava em cima, estava em baixo. Aí Deus disse assim: chegou a hora. Eu vou ter que fazer ele voltar a ser que ele era antes. Lá atrás, quando eu falei, vai até a casa de Jeroboão e prega, ele levanta e vai. Vai lá e faz isso, ele vai e faz isso. Aleluia. Aí sim ele estava no posicionamento. Agora eu tenho que ensinar. Aí os marinheiros, peraí, tem um cara lá embaixo dormindo. Quem é que está dormindo? Um cara lá está no sono, o ronco dele é assim, ó. O ronco dele é mesmo, chega até a subir. Tá lá numa dormência danada. Desce lá, pergunta quem é aquele cara lá. Porque só falta ele. Aqui já jogamos mantimento. Aqui já procuramos o nosso Deus. Aqui ninguém respondeu. Só falta ele. Ô, dormente! Aí Deus usa o ímpio para acordar o crente. Não, tu não entendeu. Tu não pegou esse negócio. Deus usa o ímpio para acordar o crente. Ó a palavra. Ô, dormente! Levanta aí, rapaz. Tá afundando o navio, tu tá dormindo, roncando. Olha pra quem tá do teu lado assim, se tu não acordar, fala assim, infelizmente. Isso é triste. Mas tu vai ver que vem um ímpio lá fora, dizendo pra você, nossa irmã, tu era tão uma bênção e hoje tu tá assim. Não, tu não pegou, não quis agora, né? Nossa irmã, ontem tu era uma bênção, hoje tu tá assim. Nossa irmã, ou seja, que ele tá lhe dizendo, minha filha acorda, eu tô precisando de uma palavra, e tu tá dormindo aí, minha filha acorda, eu tô precisando
mais o brilho que você tinha. E ela olhar para você e não conseguir mais enxergar quem tu era. Ela olhar para você e não conseguir sentir a presença de Deus quando tu chega perto dela. A pior coisa para o crente é ver o ímpio olhar para você e dizer: "Oh, minha filha, fique em paz, tu vai conseguir." Você já viu isso? Quem já viu? Aleluia. "Oh, minha filha, fique em paz, Deus vai te abençoar aí para mim. Oh, minha filha, fique em paz, porque Deus vai fazer." Fala para o irmão, ouça isso de um crente, mas não ouça de um ímpio. Fala de Deus, ouça isso de um cristão, mas nunca deixe ouvir isso de uma pessoa que não tem Deus, que não tem a presença, porque isso é vergonha para você. Isso é sinal que você está dormindo. Isso é sinal que você precisa acordar. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que está acordada? Cadê a igreja que está viva? Cadê a igreja? Nunca deixe o ímpio falar isso para você. Nunca deixe. Nunca ele te chama atenção, porque quando ele chamar a sua atenção, isso vai significar que você está precisando já muito mais do que ele. Acorda, dormente. Entrevista. Quem és tu? Da onde tu veio? O que tu faz? De onde tu és? Acorda e fala logo, costa e vai contando. Só sobrou tu. Ou tu conta, ou o barco vai afundar. Aí ele falou assim: fiquem em paz, meus irmãos. Isso aqui é forte demais. Porque tudo isso sobreveio a vocês. Aleluia. Reconhecimento de quem era. Por minha conta. Ele não disse: eu sou filho de Amitai. Eu sou eu sou profeta. Jonas, ele falou assim: tudo que sobreveio contra vocês é minha. Aleluia. Diga para o irmão, ele reconheceu que ele estava ali, fugindo de Deus. Ah, tu está fugindo? Quem é o teu Deus? O Deus que fez o céu e a terra. Tu tá louco, rapaz? O Deus que criou tudo, arruma a carnal. O que nós temos que fazer? Já perdemos mantimento, já perdemos comida, já estamos no zero, o barco está afundando e tu não sabe. Ele está aumentando a tempestade, vai quebrar o barco no meio. Não tem problema nenhum, o problema sou eu. O que nós temos que fazer? Me pega e joga dentro do mar. Quem pode dar glória para Jesus? Fala pro teu irmão e assim, ó, bata no teu peito. Diga assim: reconheça que tu tem que entrar para dentro do mar. Escuta. Precisamos reconhecer o estado que nós estamos. Pastor Nildo, Deus mandou Jonas estava recentemente de pregar em Nínive. Não! Pode ser uma das coisas que era a cidade assíria, mas no meu entender, quem prega em Israel prega na Síria, quem prega na Síria prega na Babilônia. Prova, Ezequiel no meio da Babilônia, Deus estava descendo visão, Deus estava descendo revelação, Deus estava mostrando vale de osso seco, e ainda ele abriu a mão e disse: a mão do Senhor era forte sobre mim. Quem é profeta, prega em Nínive. Quem é profeta, prega em Israel. Quem é profeta, prega no Guarujá. Quem é profeta, prega na favela. Quem é profeta, vai aonde Deus mandar. E o que estava acontecendo com ele? Ressentimento pela cidade? Meu irmão, não. Posição diante de Deus que estava faltando para ele. Aleluia. Ele fugiu porque não era mais o mesmo Jonas que pregou para Jeroboão. E agora ele vai dizer: a culpa é minha. Ele reconhece: se eu fosse aqueles caras, eu batia nele, porque perderam tudo. A comida da viagem era longe o lugar. Agora imagine uma coisa: olha que viagem. Diga pro teu irmão: primeira viagem. Fugiu 3.500 quilômetros. Diga assim: de barco. Fala assim agora para ele voltar os 3.500. Aleluia. Para ele voltar os
fugindo? Vamos, acorda aí, vamos lá. Assim, quem vai 3.500 fugindo? Vai ter que voltar 3.500 no tratamento. Pegou esse negócio ou não vai dar glória? Quem anda 3.500 fugindo vai ter que voltar 3.500 no tratamento, conversando com Deus, colocando a casa em ordem, Deus arrumando o espiritual para poder te exaltar. Aí ele agora lança a sorte aí. Parou nele. Ai, meu irmão, já veio pra fora do mar, o negócio aí comigo, né? Tá tudo certo. Joga. Pode jogar? Não vou nem pensar duas vezes, antes que o barco quebra, nós morra. Olha o Deus dele aí, bonito. Aí vai interessante que os marinheiros vão oferecer sacrifício ao Senhor. Meu Deus! Não, os marinheiros que eram pagãos vão oferecer sacrifício a quem? Senhor. Diga pro teu irmão, até que não foi mal. Até que não foi mal. Porque até domingo, por conta de Jonas, Deus recebeu o sacrifício. Até domingo, por conta de Jonas, Deus recebeu o holocausto. Vamos fazer aqui um sacrifício para esse Deus receber, para que a tempestade vá embora. Aí fizeram assim com Jonas. Vai embora, rapaz. Volta pro teu lugar, que tu não era aqui não. Volta pra lá. Vai cumprir o que Deus te mandou. Senão o barco vai quebrar. Quando ele caiu na água, aí o mar foi assim, ó. Aí o vento foi assim, ó. Aí os marinheiros olhou e falou assim, nossa, se o problema nós soubéssemos que era ele lá no porão, nós já tínhamos pegado ele pela garganta e jogado no mar faz tempo, mas nós não sabíamos. O problema é que demorou demais e trouxe prejuízo. Olha para quem está do teu lado assim, ó. O problema é quando tu foge, tu traz prejuízo para quem não presta. Não, tu traz prejuízo para quem não podia receber prejuízo. O problema quando tu foge é que tu acaba atingindo quem não merece. O problema quando tu foge é que tu acaba tocando em quem não é para ser tocado. O problema é que quando tu está dormindo no porão, é que tu acaba atingindo quem nem sabe do que está se passando. Sabe qual é o problema? É que tem gente sendo atingido sem saber o que está acontecendo. Por causa de quem? Por causa de crente que está dormindo. Por causa de crente que está no porão. Por causa de crente que está dormente. Acorda, mulher. Acorda, rapaz. Tem gente sofrendo por conta da tua dormência. Olha para quem está do teu lado assim, se você dormir, alguém vai sofrer pela tua dormência. Perderam tudo por causa de Jonas. E a Bíblia não vai me falar nem um minuto que Deus devolveu para eles, sabe? Vai! Vocês encontram aí? Procura para mim depois, me avisa o que Deus restituiu para os marinheiros. Quando você achar, conte-me. Diga para o teu irmão, tem certas coisas por causa de pessoas, tem outras que não recuperam mais. Não recuperam mais. Quando jogou Jonas na água, o mar na mesma hora, diga comigo, na mesma hora. Na mesma hora. Ele acalmou. Ele acalmou. Porque quem reconhece como está, tem que ser lançado no mar para tratamento. Aí todo mundo costuma dizer, mas no mar é porque ele foi frouxo, no mar foi tratamento. No mar foi particular. O mar foi conversa. O mar foi Deus conversando com ele. O mar foi ele entender o que ele tinha que fazer, que ele não estava fazendo. Quando eu digo ele, eu digo geral. O mar é o lugar que Deus estava esperando ele para conversar. Aleluia. Jonas não estava fugindo de frouxo. Jonas estava precisando de ajuda espiritual. Glória a Deus. Porque o mesmo profeta que pregou para Jeroboão 2, na mesma era de Elias, não pode ter medo de pregar para ninguém, rapaz. Por mais a cidade que seja, ele sabia o Deus que estava com ele, que falava com ele. Glória a Deus. Ele estava caído na época que Deus mandou ele levantar. E o espiritual de uma pessoa, quando está ruim, ela não tem coragem de fazer mais nada.
Aleluia. Ela não tem coragem mais de enfrentar as lutas, as batalhas. Ela não tem coragem mais de guerrear contra os demônios. Não tem coragem de botar o pé na frente e dizer: para trás de mim, Satanás. Mas agora eu que está comigo do que aquele que está contigo. Não tem mais coragem. Prefere sentar, prefere deitar, prefere dormir e prefere ficar na depressão do sono. Mas sabe o que acontece? Quando ele cai no mar, Deus vai mandar o tratamento. Um grande peixe. Diga para o teu irmão: não demorou nada. Não demorou nada. Ó. Rapaz, que isca boa hoje, hein? Ó, peixe, tem uma isca para você. Qual é a isca? Jonas, o quê? Tô acostumado a comer camarão. Tô acostumado a comer umas sardinhas que passa por aí. Hoje é Jonas, filho de Amitai. Isso é a conversa do peixe com Jesus. Não sabia não que o peixe conversa com Deus, não? Quem criou foi quem? É, filho de Amitai. É pra mim comer ele? Não mastiga, tá? Só engole. Porque se tu mastigar, mata. E não é a hora dele morrer, é a hora de eu conversar. Então tá bom, o senhor que manda. Quando o Jonas caiu, eita, que peixe já estava esperando, rapaz, nunca vi isso. Parece aqueles cardumes quando tá passando, mas o peixe caiu, peixe. Não nem tempo de ele fazer. Ai, não, respira aqui dentro. Respira aqui dentro. Fala aqui dentro, clama aqui dentro. Quando ele entrou para a boca do peixe, do grande peixe, aí Deus disse: Jonas, oi, está preparado? Estou. 3 dias de viagem. Olha a Deus. Tudo isso? 3.500 quilômetros? Será que dá tudo isso? Se não der, eu vou atrasar o negócio. Por quê? Porque eu preciso de 3 dias para nós conversar. Eu preciso de 3 dias para nós ter um particular. Aí a Bíblia vai dizer que ele foi engolido e foi até as entranhas do peixe. Diga, teu irmão, lá no ventre. Lá no ventre. De novo, De novo. para nascer como uma criança. Nascer como. Não, você não entendeu. Lá no ventre do peixe, para nascer de novo como uma criança. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Meu Deus, isso é forte demais. Isso é descendo. Eu já vi nascer no ventre de uma mulher. Mas ir pro ventre de um grande peixe nascer de novo, como tivesse nascendo de novo, ele estava dentro de um grande. Ele estava com medo de empregar pra quê? E Nínive tinha o quê? Cheio de quê? De almas. E peixe simboliza o quê? Ah, não, aí Deus vai assim, ó, fica no ventre do grande peixe, vai nascer igual um peixinho, para aprender a pregar para as almas, para aprender o que significa almas, para aprender o que eu quero que você faça. Eu não estou importando como que você está, eu não quero saber se tu está dormindo, eu quero que tu se levante para pregar para as almas, para fazer a palavra, para pregar o evangelho e ponto final. Lá do ventre do peixe, ele faz uma oração. Vamos para a Bíblia para me fechar. Olha só que coisa linda. E orou Jonas ao Senhor. Não entendi. E orou Jonas ao Senhor. Por que agora ele está orando? Agora ele voltou a orar? Porque antes ele não orava. Isso é tipo de profeta que não orava. Ele não orava mais. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E ele disse assim, ó: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Diga, teu irmão, conversa. Do ventre do inferno. Ele está na onde? No ventre. Eu sei que é do inferno, mas está no ventre. No ventre do inferno eu grito. E agora, alguém podia ouvir ele? Bonitinho, né? Está lá gritando, se espelhando. E Deus falou assim: eu não estou nem aí, pode gritar. E tu,
ouviste a minha voz. E o pior que Deus é misericordioso, ainda ouviu, vamos olha aqui. Deus ouviu, escuta isso. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma e me lembrei do Senhor, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei eu pagarei. Do Senhor vem a salvação, e falou pois o Senhor é o peixe, e ele vomitou Jonathan na praia. Levanta a mão, ele vomitou Jonathan na praia e adora. Diga a poder, irmão, diga assim: lá no ventre do inferno, ele voltou a clamar de novo. Sabe o que me acha atenção aqui para me fechar? É uma coisa. No final ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei eu pagar? Vai apertar. Glória a Deus. Vai apertar. Vai apertar. Eu vou repetir. O que votei eu pagar? Você sabe o que está acontecendo aqui? Diga para o teu irmão: Jonas tinha um voto. Não tinha pagado o voto que fez com Deus. Diga para o teu irmão: ainda continua achando que era medo de milagre? Ou era doença espiritual por não estar cumprindo com Deus aquilo que tinha prometido? Ainda está pensando que é porque ele estava com medo de milagre? Ou porque estava com ressentimento de pregar para a nação assíria? Ou é porque ele estava doente espiritual? Porque Jonas falou: eu vou fazer algo, e ele acabou não fazendo. Olha para quem está do teu lado: nunca faça um voto e não cumpra. Diga assim: nunca fale para Deus que você vai fazer algo e depois você não fazer. Porque isso pode gerar uma morte espiritual. E nessa morte espiritual, você pode acabar no ventre de um peixe, para que você se lembre do voto que você fez com Deus. Escuta, que eu vou fechar aqui. Ele tinha feito um voto, e ele disse: eu vou cumprir, pagarei esse voto. Do Senhor vem a minha salvação. Aleluia. Aí ele vai dizer: do Senhor vem a minha salvação. Sabe o que ele está dizendo aqui? É do Senhor que vem o que eu preciso. É do Senhor que vem a minha força. É do Senhor que vem a minha vitória. É do Senhor que vem o meu milagre. É do Senhor que vem o que eu preciso. É do Senhor que vem as misericórdias. É do Senhor que vem a minha salvação. Aleluia. Quando ele acabou de falar isso, preste atenção, que ele falou que Deus era isso, que era aquilo, que era tudo. Mas o peixe só vomitou Jonas na terra quando ele disse que iria pagar o seu voto. Aleluia. 3 dias de tratamento, ó. Água, algas no ventre do inferno, clamando. Deus respondia, mas mesmo Deus respondendo, Deus não tirava. Porque uma coisa é Deus lhe tirar do ventre da
Porque Deus é misericordioso, querido. Deus às vezes fala conosco, mas Ele não nos tira da situação. Deus falou comigo, mas não tirou você do problema. Isso aqui é fato. Se tu pegar, é problema teu. Se tu não pegar, também é problema teu. Agora, se tu pegar, tu vai acordar e vai ver o que está errado e vai consertar no teu. Agora, se tu não acordar, tu vai sair do mesmo jeito, ponto final. Deus falou comigo, mas não me tirou da situação. Deus mandou o profeta entregar e disse assim diz o Senhor, mas eu continuei do mesmo jeito. Aí sabe o que falam? Não, foi a palavra que não era de Deus, não foi de Deus o profeta. Diga para o teu irmão, é tu que está precisando acordar. Não é que o profeta não foi de Deus. Deus falou contigo, só não te tirou do problema. Por quê, pastor Nil? Não te tirou do problema porque tem alguma coisa que você precisa acordar. Enquanto ele fez toda a oração, Deus não falou nada para o peixe, calado estava. Mas na hora que ele falou, Senhor, eu pagarei o voto que fiz. No Senhor vem a minha salvação. Cospe ele, vomita. Já chegou em Nínive, põe ele na terra, de frente para a cidade. Aleluia. Quando ele saiu, ele estava preparado para entrar em Nínive. Diga para o teu irmão, 3 dias de tratamento espiritual. Ai, 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 que falta 10 minutos, segura que eu vou falar. 3 dias de tratamento espiritual. Confessa, Jonas, fala, Jonas, tem problema, Jonas. Vai, Jonas. Não, Senhor, eu estou no vento, eu te reconheço, tu é misericordioso, tu é lindo, bonito, maravilhoso, cheiroso. Mas não é isso que eu quero ouvir, Jonas. Confessa, Jonas, fala, Jonas, mostra teu estado, tá faltando agora. 3 dias, então, não aguento mais. Fala, rapaz, 3 dias de tratamento. Ele abre a porta e diz, eu voto, eu tenho que pagar. Vou pagar o teu voto e vou te servir de verdade. Aí Deus cospe pra fora, tá preparado, joga a mão pra cima, levanta a mão pra adorar, Tem aleluia, quem tem glória dá glória, sacode quem tá do teu lado e diga, Deus só vai mandar o peixe que cuspir na terra, quando você falar pra ele, o que ele precisa ouvir da tua boca. Enquanto tu não falar o que ele quer ouvir, vai ficar no vento, mas quando você reconhecer que precisa confessar, que precisa falar e tem que dizer, Deus, o erro está em mim, ele vai te cuspir na terra, vai cumprir o propósito e tu vai ser abençoado. Só quem acredita nessa palavra, só quem acredita. Diga para quem está do teu lado, é a tua noite. Diga para o teu irmão, é a tua vez. Fala assim, reconheça. Fala assim, é melhor reconhecer no barco do que reconhecer no ventre da baleia ou no peixe, melhor. Ele reconheceu no barco, mas quando já tinha prejudicado outras pessoas. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, ninguém pode ser prejudicado por tua causa. Ninguém pode ser prejudicado pela tua fraqueza. Aleluia. Porque quem está dormindo é você. Aleluia. Eu precisava, Deus mandou entregar essa mensagem hoje. Agora por conta da tua dormência, por conta de algo em oculto que tu tem que botar para fora, alguém está pagando. Por conta de algo que você precisa falar, alguém está pagando. Escuta! O Senhor vomitou ele na terra, mandou o peixe vomitar. Quando ele saiu cheio de gosma, todo sujo, tudo acabado. Imagine 3 dias no ventre de uma baleia. 3 dias.
Imagine 3 dias lá no fundo. Imagine 3 dias lá dentro. Agora você imagine 3 dias e ele sai para fora sem ter tomado um banho, porque a água que vinha lá vinha misturada com todo tipo de tranqueira que o peixe entrava para dentro. Como foi que Jonas saiu, pastor? Jonas saiu do jeito que Deus queria. Jonas saiu preparado. Tratamento de choque. 3 dias. Olha para quem está dando assim, Deus vai te dar um tratamento de choque. Pode falar assim, ó, fica com medo não. Fala assim, Deus vai te dar um tratamento de choque. Pastor Nilton, por que ele vai fazer isso? Para tu acordar. Para tu despertar. Para tu entender que tem algo a ser feito com você. E por isso que outros têm sido prejudicados. Eu não sei o que é que você tem que deixar no altar de Deus. Jonas era o voto, está comprovado aqui na Bíblia. E você o que é nessa noite? Deus fala com você. Deus fala comigo. Deus fala conosco. Mas nem toda a vida Deus nos tira da situação. Mesmo depois de ter falado. Como é que é isso, pastor? Ele fala porque Ele é misericordioso. Ele fala porque nos ama. Ele fala porque quer nos acordar, nos alertar. Porque Ele quer fazer milagre. Aleluia. Mas enquanto essa doença espiritual, enquanto Deus mandar você ir para leste, você continuar indo para oeste. Enquanto Deus mandar você ir para Nínive e você continuar querendo ir para Tarsis, você vai prejudicar outras pessoas que não podem e não precisam e não tem que passar por isso. A culpa é sua. A culpa é sua. Como homem de Deus eu estou falando, pela revelação, a culpa é sua. Reconheça como é que você está diante de Deus. Reconheça, bata no seu peito e diga: Deus, eu preciso pagar o meu voto para o Senhor. Eu preciso cumprir com aquilo que o Senhor me falou para me fazer. Eu tenho fugido da tua face. Vamos lá. Pode soltar aí. Pode deixar que tá. Eu não tenho feito a tua vontade. Eu não tenho feito o que o Senhor me manda. O Senhor tem me dado uma ordem para fazer isso, eu tenho feito outra coisa. O Senhor tem me dado uma ordem, Deus, para que eu faça dessa forma. Eu tenho feito tudo diferente. Irmão, não queira ter um tratamento de choque, pelo amor de Deus. Não dê trabalho para outras pessoas no barco. Não faça outras pessoas perderem o que tem, porque você não reconhece que você está doente. É espiritual. Hoje é noite de reconhecimento. Porque senão Deus vai te colocar dentro de um ventre de um peixe. E você vai passar 3 dias de tratamento de choque. E se eu sou uma de Deus, eu vou profetizar um peixe para você. O senhor vai fazer isso, meu pastor? Vou. Porque Jonas não morreu. Jonas saiu de lá mais forte. Jonas saiu de lá mais